Olá, gente, tudo bem? Eu vou aqui fazer uma breve reflexão sobre uma questão que é bem interessante que a gente observa, né? E na verdade é bem preocupante também, né? E o tema, como eu coloquei aí no título do vídeo, são as armadilhas do identitarismo, né? A primeira coisa que eu quero lembrar para vocês é que de modo algum eu sou contrário às lutas do feminismo, às lutas das pautas LGBT, às lutas dos movimentos negros e por aí vai. A grande questão que eu quero colocar aqui é como a direita, e principalmente a mídia, ela tem se aproveitado, que a mídia faz parte da direita, né, a grande mídia, né, a mídia corporativa, como ela tem se aproveitado dessas pautas para enganar, principalmente movimentos de esquerda, pessoas progressistas que têm boas intenções. E isso é por isso que esse vídeo é um vídeo que eu faço questão de fazer, justamente porque eu estou me dirigindo a pessoas que eu acredito que, em grande parte, são pessoas que estão querendo coisas melhores, como por exemplo ter uma representatividade maior de negros, de mulheres, de gays, né, todos os LGBTs, dentre outras minorias sociais. E isso, evidentemente, como eu acabei de falar, eu sou favorável. Acontece que o grande ponto que eu quero colocar aqui realmente são as armadilhas que são feitas em cima disso. E eu vou explicar, exemplificando um pouco. O primeiro ponto que a gente deve ter consciência, até para entender o que eu quero colocar aqui, é tirar um pouco esse mito, vamos dizer assim, como se fosse o mito do bom selvagem, né? A gente deve conhecer o mito do bom selvagem, que, por exemplo, o que é que diz, que falava, se referia aos indígenas, né? Que os indígenas eram bons e não sei o que, atribuía-se a um grupo um determinado valor moral, né? A todos os indivíduos que pertencem àquele grupo. Resumidamente, é isso. E isso não corresponde à realidade, né? Existem indígenas, ou negros, ou mulheres, ou LGBTs que não são bons e que não querem o bem, muitas vezes, para o seu próprio grupo e para a sociedade de modo geral. E muitas vezes usam-se dessas pessoas para poderem promover ideias, pautas que são justamente contrárias a tudo isso, a todas essas pautas que esses grupos, né, muitas vezes dizem defender, né? Então a gente vê, por exemplo, mulheres que são eleitas que são contra o feminismo, né, ou que são contra outras pautas que são importantes, né? A gente pega o exemplo aí da Tabata Amaral, que contra aí, aliás, que é favorável a essa reforma da Previdência apresentada pelo Paulo Guedes, pelo Bolsonaro, né? E não é a única pessoa, não é simplesmente ali um exemplo isolado. A gente tem muitos exemplos assim. Outro exemplo que a gente pode dar é em relação a pessoas jovens. A Tabata Amaral, ela tem uma representação em vários níveis, olha. É uma pessoa jovem, é uma mulher e também ela é uma pessoa que vem das camadas mais pobres. E além disso, ela tem uma formação acadêmica muito boa. Então ela tem todos esses fatores que a gente, quando avalia de forma superficial, a gente, uma pessoa ótima, excelente, vota nela. Mas quando a gente vê na prática, é uma coisa bem diferente, né? A gente tem outros exemplos. Fernando Holliday, por exemplo, ele mesmo diz, né, que é gay, que ele é negro, evidentemente a gente vê, e também ele é um jovem, né, que diz da nova política, não sei o que mais, mas as características reais dele são contra os movimentos negros, contra as pautas, como por exemplo de cotas raciais, entre outras coisas. Ou seja, é um cara que é negro, mas ele luta contra os direitos dessa sua classe, né? Tivemos agora um episódio recente
daquele negro que se elegeu, o Hélio Negrão, se elegeu deputado federal, apoiador de Bolsonaro, né? A gente teve o exemplo de uma indígena que é apoiadora dos Bolsonaro aí também nas redes sociais, né? Tem um canal no YouTube aí grande também. E ela é contra os indígenas, claramente, né? E por aí vai. Então, não dá para determinar a moral de um indivíduo, a sua conduta ética e moral, baseando-se simplesmente no fato de ser uma mulher, de ser um negro, ou de ser seja lá o que for, né? Então isso é utilizado como uma armadilha. E é utilizado justamente porque esses grupos, alguns grupos de certos setores da esquerda, certos setores progressistas, que levantam muito essas pautas identitárias, acabam colocando. Eles acabam dizendo, não, o problema é que não tem representatividade de mulher. Ok, é um problema? Sim, é um problema. Mas isso não significa que qualquer mulher que vá se candidatar, a gente deva eleger. Então, por exemplo, se tem um candidato que é um cara que luta por todos esses grupos, que tem uma visão assim, vamos pegar o exemplo do Marcelo Freixo, sei lá, você goste ou não dele, mas querendo ou não, ele defende essas pautas, né? Defende essas pautas aí todas. E ele, no entanto, até onde eu sei, ele não é gay, ele não é negro, ele não é uma mulher, não é tão jovem assim. Então, você iria preferir, né, comparativamente aqui, né, não estou dizendo que você tem que votar nele, mas comparativamente, nesse sentido, se você apoia essas pautas, você iria votar nele, dadas essas condições físicas, fisiológicas dele, ou iria votar num cara como o Fernando Holliday ou na Tabata Amaral, porque eles têm essas características. É nesse sentido que eu quero colocar, né? De não atribuir um valor moral universal simplesmente por conta da pessoa pertencer a uma certa camada social ou a um grupo étnico, religioso, seja lá o que for, né? Então é isso, ter esse senso crítico. É essa questão que eu trago aqui. Bom, eu espero que vocês tenham entendido. Eu vou finalizar por aqui, porque realmente eu queria só resumir essa questão para ficar bem claro o que está acontecendo. Uma das armadilhas que a gente tá vendo aí para essa galera que é progressista, como eu disse, geralmente, mas acaba não avaliando as coisas de uma maneira mais criteriosa, não percebe que a narrativa que está criando pode ser uma narrativa perigosa, que as consequências dela podem ser totalmente contrárias do que aquilo que ela defende. Então é isso, gente. Eu agradeço a todos e até mais. Peço que vocês deixem o seu like, que vocês compartilhem esse vídeo, porque isso é muito importante, que vocês também comentem aí suas opiniões, seja para favorável ao que eu disse, ou trazendo alguma contestação, algum complemento, alguma dúvida que tenha ficado em relação a esse meu posicionamento. Então eu agradeço a todos mais uma vez e até mais.